Cultura, facebook.com/Cultura FM Paranaíba. Você que está ouvindo a gente pelo rádio, você pode acompanhar a gente também nas redes sociais, pode lá acompanhar aí a nossa live aqui, a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook da Cultura. Lembrando que o pessoal pode acompanhar a gente, claro, pelo nosso Facebook, pode participar também através do WhatsApp, já enviando as suas perguntas, pelo 992724655 e ficar junto com a gente também, bater aquele papo legal, tirar todas as dúvidas, né, Val? Bom dia, doutor Luciano Takeshi, seja bem-vindo, a casa é sua. A gente vai falar aí de diversos assuntos hoje, né? Isso, bom dia a todos os ouvintes, né? E vamos tentar conversar alguma coisa, explicar algumas coisas importantes, alguns cuidados que devem ser tomados nessa época para minimizar os efeitos da seca. Exatamente. Doutor, nesse período do ano é comum o aumento das doenças respiratórias, né? Nesse ano teve um aumento significativo em relação ao ano passado. Quais são os fatores que levaram esse aumento ou não? Está relativo? Bom, todo ano nesse período que envolve a segunda metade do inverno, o começo da primavera, é o pico da baixa umidade do ar. Sim. Isso é o fator mais importante para nós aqui na nossa região, já que nosso inverno faz muito pouco frio. O fator mais importante é a baixa umidade do ar. E essa baixa umidade do ar impacta diretamente nas doenças respiratórias. Esse ano, até parece um paradoxo, parece que aconteceu o contrário, como as pessoas tomaram mais medidas de higiene, se protegeram melhor, né? Nós tivemos uma diminuição nas doenças respiratórias em geral, principalmente as gripes, os resfriados estão bem menores que o ano passado. Em contrapartida, nós temos os casos da Covid. Mas o que mostra que também as medidas de prevenção, de higiene são muito importantes para a saúde. O que pode ser feito aí, doutor Luciano, para melhorar a qualidade do ar, né, no ambiente que estamos? Por exemplo, nesse momento estamos aqui no estúdio, o que seria ideal para que a gente tivesse um ar que circulasse de forma melhor aqui para nós? Então, talvez a pergunta possa ser aprofundada um pouquinho em relação a o que nós estamos procurando. Nós estamos procurando ter uma quantidade de líquido adequado no nosso organismo, né? Sim. É muito mais a questão da umidade do local. A umidade do local é muito importante, tá? Porque é onde nós estamos inseridos. Mas se nós pensarmos o que pode ser feito, nós devemos pensar em duas coisas: que eu posso fazer no ambiente e que eu posso fazer comigo. Porque às vezes nós nos preocupamos muito com o ambiente, né? E nos esquecemos. Esquecemos de nós. E o remédio mais barato que tem é tomar água, é hidratação, tá certo, tá? Então, antes de nós pensarmos que eu vou comprar isso, vou fazer aquilo, vou colocar aquilo, primeiro ponto é: eu estou me hidratando de forma adequada, né? Porque a pessoa fala assim: eu não tomo água porque eu não tenho sede. Quando eu tenho sede, meu cérebro, meus sistemas que controlam a quantidade de água estão dizendo: já tem pouca água. É o carro que acendeu a luzinha da reserva. Então, já passou da hora. O ideal é que você tome líquido para não ter sede. Doutor, tem um período assim ideal para a gente já começar a consumir bastante água, ou tem que ser ao longo do dia mesmo, ou tem que acordar logo cedinho, tomar tanto de litro de água, aquele copo de água? O que nós recomendamos é o seguinte: como o organismo precisa de uma constante de água, se nós jogarmos muita água de uma vez, depois ficarmos sem tomar muita água de uma vez, você vai ter o quê? Não oscilações no nível, porque eu tenho os mecanismos de controle, mas você vai tomar muita água, vai fazer muito xixi, muita água, muito xixi, e não obrigatoriamente vai estar bem hidratado. Sim. Então, aquela dica da famosa garrafinha, eu tô vendo aqui em cima o copinho, sempre, tá certo, tá? Então, é pouco e várias vezes ao dia. Qual que é o período mais crítico? O período da tarde. O período da tarde. Esse é o período mais crítico. E agora, pedindo desculpas, mas ao que ela perguntou, né, que senão a gente está sendo muito evasivo, o que nós vamos fazer? Ora, primeira coisa, dentro do possível, manter o ambiente ventilado e não usar o ar-condicionado.
O ar-condicionado retira a umidade do ar, tá certo? Deixa a situação mais crítica. E doutor, e a gente tá nesse período um pouco seco, um pouco quente, e aí tem que colocar um umidificador de ar, por exemplo, quando você tem um ar-condicionado? Tem alguma outra alternativa? Então, se você tem que usar o ar, igual nós estamos num ambiente fechado, não tem outra alternativa, aí você tem as medidas para umidificar o ambiente. Sim. Que pode ser um umidificador, que pode ser uma toalha, que pode ser uma bacia, tá certo? Tá? São todas medidas que auxiliam em melhorar a umidade do ar. Mas nunca esquecer, não adianta eu ficar com 10 umidificadores ligados e não tomar líquido. Aí não adianta em nada. Né? Então, a dica importantíssima, a número 1, é o copinho de água. É o copinho de água, a garrafinha do lado. Do lado ali. É o que a gente estava falando anteriormente aqui sobre isso, né? Sobre ter o copinho de água, a garrafinha de água, tá no seu trabalho, tá aí trabalhando ali do lado, copinho de água, para que você se hidrate o tempo todo e não espera chegar a sede, né? Até porque quando você já está com sede é porque o organismo, o corpo já está desidratado, é isso? Isso mesmo. E o cuidado redobrado são com aquelas pessoas de risco, que são as crianças, os idosos e aquelas pessoas que têm algum problema de alergia respiratória, rinite, bronquite, asma, né? Então, nós achamos, às vezes, não acreditamos quando a gente vê algumas notícias, né? Ah, teve uma época muito seca, um idoso morreu de desidratação. Mas existe, principalmente porque o idoso, os mecanismos de controle não são tão bons. Então, a hora que ele sente sede, ele já está desidratado, e a desidratação num coração que não é tão bom pode levar a uma arritmia e ele pode vir até falecer. Ô, doutor Luciano, importante também, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, qual que é a identificação de, eu estou só com a alergia, é a minha rinite, porque tá comum, né? Você chega, deu aquele espirro ali, a pessoa já dá aquela recuada. Como que eu identifico se eu estou com uma alergia? Quais são os sintomas, os principais, que eu vou conseguir diferenciar que eu estou com uma alergia? Bom, a principal dica que a gente dá nesse caso é que a alergia é um processo local e que você não tem um processo inflamatório importante. Então, a alergia, a pessoa vai espirrar, pode ter coriza, o nariz pode tampar. Isso também pode acontecer nos episódios de infecção. Qual que é a grande diferença? O paciente com alergia não vai ter febre, o paciente com alergia não vai ter dor no corpo, não vai ter indisposição. Então, toda vez que você tiver esses sintomas que remetem a ter uma inflamação no organismo, indisposição, febre, moleza, nós pensamos mais que possa ser um fator infeccioso. Pode ser viral, pode ser bacteriano. E quando a pessoa só tem aquele problema do nariz tampar, espirrar, coçar, né? E que vem muito rápido, começa de repente, né? Toma um comprimidinho, um antialérgico, melhora de repente, a gente fala, não, isso é um caso só alérgico. Só alergia, né? Importante também, doutor, nessa época, você ter o cuidado com a imunidade, né? Até porque a gente está falando aqui da baixa umidade do ar e com isso também a imunidade do corpo abaixa e com isso vem as alergias, vem aí os problemas respiratórios. Como cuidar da imunidade do corpo? Então, como nós estamos falando agora de umidade, uma das primeiras barreiras que nós temos para evitar a infecção respiratória, aquela que vem pelo ar, né? São as barreiras mecânicas que tem no nariz. Então o nariz tem uma série de mecanismos, o muco, os cílios, tem anticorpos, tem substâncias que matam bactérias e vírus no nariz. E essas substâncias só funcionam se tiver hidratado. Se o nariz estiver muito seco, o que acontece? A sujeira vem e vai direto. Vai direto para onde? Para a garganta e para os pulmões. Então, a dica anterior, hidratação, umidificar o ambiente é muito importante. Outra coisa que nós recomendamos, desde que não seja feita em excesso, porque eu falo, lavar o nariz é bom, por soro fisiológico do nariz é bom. Olha, doutor, tô fazendo certinho, tô colocando 20 vezes. Se você colocar 20 vezes, o que vai acontecer? Você vai eliminar a barreira natural que o organismo produz para defender. Doutor, interessante que tem sido muito comum, né, as pessoas procurarem as farmácias em busca do soro fisiológico, né, para usar nesse período de tempo seco, né? Tem a maneira correta de ser usado o soro fisiológico? Enfim, que dica que o senhor pode passar para as pessoas que estão nos acompanhando agora? Bom,
Vamos falar primeiro, vamos falar só em questão de vezes, né? Sim. Porque de quantidade, se é spray, se é jogar com seringa, não sei o que, tem uma discussão gigantesca. Vamos no que é consenso. O número de vezes. Se você usar de 3 a 4 vezes ao dia, é o suficiente. Não precisa mais do que isso. Mais do que 4 vezes ao dia em caso de infecção, porque aí você vai estar lavando a infecção. Sim. Lavar mais que 4 vezes ao dia sem ter infecção, você está tirando esses fatores que eu falei de proteção, que são os anticorpos, as lisozimas, tá certo? O muco, que é uma cola. Aquele catarrinho que a gente vê é uma cola que a bactéria, o vírus chega, gruda ali. É uma espécie de proteção natural, exatamente. Né? Se você tirar, você facilita a vida dos bichos. Certo? Tá certo. Doutor, a inalação também, né? É um fator que tem sido muito procurado pelas pessoas nas farmácias. É muito recomendado. Também é feito pelo soro fisiológico ou propriamente por outros tipos de medicamentos pode ser feito. Como é que é essa questão? Bom, a inalação tem a época pré-Covid e pós-Covid. Tá certo? A inalação é um instrumento muito bom, porque ele consegue hidratar, levar a umidade lá para os pulmões, não fica só na via aérea superior, leva nas vias aéreas inferiores, né? Qual que é o problema? Como ele gera aerosol, se a pessoa tiver uma doença igual ao Covid, ela vai espalhar o Covid naquela sala inteira que ela está fazendo a inalação. Por isso tem que ter muita atenção, muita nesse atenção. momento. Então, nós devemos encarar assim hoje e daqui para frente o aparelho de inalação como se fosse uma escova de dente. Pessoal, é só na sua casa, é seu, ninguém pode mais usar. Essa é a minha máscara, essa é a máscara da minha irmã, essa é do meu pai, essa aqui é da minha mãe. Tá certo? Tá? Por quê? Os processos de limpeza que são hospitalares são muito complexos de ser feitos e é difícil você conseguir fazer fora do ambiente hospitalar. As dúvidas, Valéria? Pessoal, olha, tá de casa. Alex, eu acredito que ficou bem esclarecido. Vamos ver se a gente tem algumas perguntas aqui. Ô, doutor, vamos... Tem uma pergunta interessante também, de um ouvinte participando, sobre as pessoas que trabalham com a voz, doutor. Tem algum cuidado especial? A gente está aqui, né, diariamente falando no ar. Tem algo diferente que a gente tem que adotar? Por exemplo, até os próprios locutores ou cantores, existem alguns métodos a serem feitos e de preparação para que não seja tão desgastante assim para a voz ou para as vias aéreas, enfim, para esse sistema? Entendo. Bom, quando nós pensamos nesse tipo, nós vamos imaginar, em questão da hidratação, vale a mesma coisa com os outros, mas como você está falando e a garganta resseca mais, você vai hidratar mais vezes. Em relação ao uso, você vê que nenhum atleta entra em campo, sai do banco e corre e entra no jogo. Ele faz todo um trabalho de aquecimento, né? Então, esse trabalho de aquecimento deve ser feito também pelo profissional de voz. Não é nada complexo. O que a gente recomenda? Procura uma fonoaudióloga, faz uma orientação de um trabalho de aquecimento antes de começar a trabalhar. Isso, de início, você vai achar uma perda de tempo, mas se você pensar a longo prazo, na saúde vocal, quantos anos você vai trabalhar? Hoje nós sabemos que sim, nós, os homens, vamos aposentar com 65 anos ou mais, tá certo? Tá? Será que nossa voz vai durar tudo isso se eu não tomar cuidado? É meu instrumento de trabalho. Tem que ter um cuidado diferente mesmo, né? Doutor, falando aqui mesmo de Paranaíba, né? A gente sempre sofre com muitas queimadas, né? Que tipo de problemas assim as pessoas têm procurado o senhor? Mais tem procurado, né? O doutor para fazer as consultas, por exemplo? Bom, as queimadas nessa época são muito mais prejudiciais. Sim. Porque como a fumaça não se dispersa, ela acaba ficando em cima da cidade. E aquela fumaça ela é altamente irritativa para a pessoa que é normal e para a pessoa que tem alergia, tem asma, desencadeia crises. Muitas vezes crises severas. Nós vemos as pessoas procurando com falta de ar, tá certo? Com crises de asma severa, com crises de rinite severa causadas pela queimada. Então, ela é extremamente deletéria. Então, eu sugiro que as autoridades façam uma discussão sobre isso. Porque é muito fácil a gente falar assim, olha, eu vou lá, eu vou penalizar, eu vou mandar prender, eu vou multar quem está queimando. E a pessoa que tem uma árvore que forma 1 tonelada de lixo,
e se ele ensacar, o caminhão de lixo não leva, o que ele vai fazer com aquele lixo? Vai queimar. Sim, e aí eu vou deixar lá. Sabe o que acontece se deixar a folha lá? Dá um mosquito da leishmaniose. Então, é uma discussão que tem que passar sobre todos os aspectos. A pessoa que está queimando sabe que está lesando as pessoas que têm problema, tá certo? É um problema sério para a saúde respiratória, mas nós temos que oferecer à pessoa que está queimando uma alternativa. Se ela tem uma alternativa a não queimar, aí eu falo, não, agora eu vou te punir. Ô, doutor, outra pergunta aqui. Muitas pessoas sofrem, né, com o nariz ressecado, sangra e tem uma maneira de hidratação especial para esse tipo de caso. E muitas pessoas também se medicam, principalmente as pessoas com alergia. Qual que é o risco? Bom, graças a Deus os medicamentos para alergia atualmente são extremamente seguros, tá certo? Tá? Sim. São extremamente seguros, mas nós devemos tomar com muito cuidado, especialmente com crianças. Em relação ao sangramento nasal, quando o sangramento é muito pequeno, são pequeníssimos vasos e você fazer a hidratação com o próprio soro fisiológico, às vezes resolve. Sim. Quando o sangramento é recidivante, várias vezes, não para, aí o vaso já é maior, precisa de uma intervenção médica. Geralmente é feito um procedimento no consultório, que você cauteriza aquele vasinho e resolve o problema para o paciente. Certo, doutor. Doutor, tem mais uma pergunta aqui, a nossa ouvinte. É a Rosângela Alves. Bom dia, Rosângela, obrigado pela sua participação. Oi, bom dia. Doutor, no meu caso, eu sou diabética e tomo muita água durante o dia, mas não vou muito ao banheiro, né? Tá certo isso ou não? Enfim, não sei se seria a sua seara, né? Isso. Bom, a questão do diabético tem um problema. Porque se a glicemia passar de 180, ela começa a perder água pelo rim, tá certo? Então existe esse problema. E a gente tem que entender também o que é bastante. Então, porque o que é bastante para mim pode ser pouco para você. Então eu recomendo que ela faça assim: primeiro, vamos mensurar. Põe a sua garrafinha d'água na geladeira e fala: essa aqui é minha e eu vou tomar ao longo do dia. No final do dia eu vou ter o balanço. Eu tomei meio litro, tomei 1 litro, tomei 2 litros. Se ela tomou demais e continua com a boca seca, cuidado que essa glicemia pode não estar compensada. Às vezes está compensada cedinho, mas à tarde não está. E ela está perdendo líquido. Né? Se está compensada, nós temos que pensar outros fatores. Por quê? Nós perdemos água pela respiração também. Então, quanto mais seco o ar, mais água a gente vai precisar. Doutor, a gente sabe que, claro, nesse período de tempo seco, a água é fundamental para a hidratação, né? Até, enfim, para nossa voz, as vias aéreas, todo esse sistema. Existem alimentos também que ajudam nessa hidratação? Tem alimentos específicos também, frutas, enfim? Sim. Alimentos frutas, as verduras, em geral, melhoram a quantidade de água. E as substâncias que são muito gordurosas, frituras, chocolate... Tanto que você tá com a boca seca, você comer um chocolate, você tem que correr tomar água. Realmente. É certo? Esses pioram. Então são substâncias que a gente pede. Tanto que a gente recomenda, né? Quando a pessoa chega com um problema de voz, fala assim: olha, você evita muita fritura, evita chocolate, tá certo? Tá? Não quer dizer que não possa tomar, não pode viver disso. Ô doutor, e os fumantes nessa época do ano, como que fica? Olha, o fumante é uma coisa interessante. Que a via aérea dele sofre uma transformação. Aquele epitélio, aquela pele interna que a gente chama de mucosa, sofre uma transformação. E essa transformação, de certa forma, te dá uma certa resistência. Tá certo? Tá? Mas, se ele já saiu dessa fase que essa transformação está protegendo e já entrou já na fase de lesão, aí ele está mais propenso à infecção. Doutor, pessoas que têm muito sangramento no nariz, por exemplo, é preocupante? Tem que procurar um profissional o quanto antes? Então, o sangramento no nariz, principalmente em criança, é muito comum, mas não é normal. Que a gente confunde comum com normal. Todo mundo sangra, né? É comum, mas não é normal. Passam por causas muito simples, igual eu falei, que são pequenos vasinhos que se rompem, porque criança cutuca o nariz, porque às vezes sofreu uma pancadinha ou pela baixa umidade do ar, até problemas sérios, como por exemplo problemas de coagulação. Então o correto é que a pessoa, sendo recidivante, tive hoje, daqui a pouco tive de novo, procure um profissional de saúde que vai orientá-lo sobre a melhor forma de proceder.
Mais dúvidas, Val? Não, eu acho que ficou bem explicadinho aí. Com certeza, essa bem questão de esclarecido. umidade relativa do ar, a baixa umidade, as causas, né? os cuidados, né? A gente agradece aqui a presença do Dr. Luciano Takeshi, que disponibilizou de tempo para vir até o Estúdio da Cultura para estar com a gente nessa bancada. Doutor, muito obrigado. Por nada, só queria deixar uma coisa que a pessoa sempre pergunta, né? Quando eu ligo o umidificador, quando eu uso o umidificador, né? Quando eu ponho a toalha. E o que eu recomendo é o seguinte: hoje é tão fácil, nós temos aplicativos do celular que coloca, ó, tá tanta umidade. Ajudam, né? Nós consideramos normal aqui, adequada, normal em torno de 60. A gente aceita até 40, tá certo? Mas vamos pôr aí 60, um marco bom. Baixou disso, vamos ajudar o ambiente, vamos tomar mais água. Tá aí a dica especial para você, Dr. Luciano Takeshi, nosso primeiro convidado aqui no quadro Ter Saúde, do A Casa é Sua. Esperamos o senhor novamente aqui também junto com a gente em outras oportunidades para a gente debater vários temas. E doutor, tem redes sociais para o pessoal conhecer um pouquinho também da clínica, o trabalho, tiver algum tipo de dúvida, procurar, fica à vontade. Em termos de... A nossa presença em rede social é muito pequena, são ferramentas que nós só temos a localização, não trabalhamos especificamente isso, mas estamos à disposição e foi um prazer estar aqui. O tema é muito grande, tem muita coisa ainda, mas muita o coisa. tempo é pequeno, foi uma pincelada. Eu agradeço a oportunidade. Outras oportunidades teremos com certeza para debater diversos assuntos aqui no A Casa é Sua. E amanhã também, claro, mais um quadro especial para você aqui no A Casa é Sua. Continue junto com a gente, tá? Esse conteúdo você vai conferir daqui a pouquinho na nossa fanpage, facebook.com/Cultura FM Paranaíba, ou também no jpnews.com.br. Continue com a gente.